Um misterioso caso envolvendo a morte de uma jovem e também uma carta escrita em latim. Um suposto suicídio que está deixando o pessoal de cabelo em pé. É desse tema que nós vamos falar hoje aqui no Acervo Maldito. Olá pessoas, e bom, olha só, antes da gente começar a falar do tema do vídeo, eu quero pedir desculpas a vocês, porque essa semana eu estou com um atraso muito atrasado no cronograma dos vídeos. Mas eu explico a razão. O fato é que a minha placa de vídeo queimou, e a gente sabe que uma placa de vídeo não é barato, então por esses dias eu não tenho ainda uma solução. Aliás, esse vídeo eu precisei regravar de tão desatualizado que ele ficou, porque eu tinha feito ele no final da segunda-feira, para colocar aqui para vocês de novo. Enfim, resumindo, tá muito lento a coisa, mas eu prometo que vou arrumar isso o mais breve possível. Bem, a nossa história começa com um caso triste e real que aconteceu recentemente aqui no Brasil e que está deixando um mistério no ar, deixando todo mundo desconfiado, todo mundo pensativo no assunto, porque o pessoal está dizendo que é suicídio, mas muita gente não está se convencendo disso. E a história é bem assim. Uma jovem, aí de 15 anos de idade, de São Carlos, tinha desaparecido na sexta-feira passada, tinha desaparecido da sua casa, não voltou para casa, aliás, e só foi encontrada na segunda-feira, no local onde ela trabalhava, e lá ela estava morta. O corpo dela estava pendurado em um local e, aparentemente, supõe-se que ela tenha cometido suicídio. Pelo menos é isso o que estão dizendo por aí. No entanto, eu tenho visto que em vários noticiários da internet, como blogs, fóruns, etc., aí, o pessoal tem comentado porque não está realmente convencido de que isso tenha sido suicídio, a começar pelo fato de que a menina, a moça, a jovem aí, teria deixado uma carta escrita a punho no idioma latim. Para que você possa entender toda a situação, vou colocar algumas questões que têm sido levantadas, que eu li em vários comentários, e também algumas observações que ainda não foram feitas. E eu começo mostrando essa carta aí, que vocês estão vendo. Não está em português, é uma nota, uma suposta nota de suicídio em latim, e por isso eu vou mostrar para vocês agora as questões que estão dividindo opiniões sobre este caso aí. Eu começo observando um ponto nessa carta aí, porque nela está escrito a palavra GAAP. E o que é GAAP? Bem, a questão é que muitos deduzem que GAAP não é palavra e nem sigla, e sim o nome de um demônio muito antigo, demônio conhecido no meio da Goécia. Se você já acompanha o canal, sabe que já tratamos desse assunto aqui. Eu fiz 4 vídeos sobre lendas envolvendo o rei Salomão. E um deles foca bem a Goécia, apesar que no geral todos focam a Goécia. E tem uma lista com 72 demônios que tem lá as suas legiões. E dentre esses 72 demônios, há 4 deles que são considerados demônios maiores, que são os mais importantes. E um desses 4 seria GAAP. Eu não vou explicar muito sobre Goécia nesse vídeo, porque estenderia demais o tema, então eu vou deixar o link na descrição para os vídeos na ordem certa, caso você queira assistir, mas eu posso dar assim um pequeno resumo. Segundo as crenças, GAAP é um demônio capaz de tornar o homem sábio ou ignorante, de trazer amor e ódio, e conhece a filosofia e a ciência. E sim, ele pode exigir sacrifícios. Bem, agora vamos detalhar mais a situação que tem causado muita controvérsia, que tem gerado a discussão sobre a morte ou suposto suicídio dessa jovem aí. E eu vou começar pelo óbvio. Como eu já disse no início, a jovem estava desaparecida desde sexta-feira e foi encontrada só na segunda-feira no local onde ela trabalhava. Será que antes do final do expediente ela se escondeu dentro da empresa ou outra coisa aconteceu? A escrita em latim. Muita gente se pergunta, por que uma carta em latim? Imagine toda a situação, veja bem. Supondo que uma pessoa vai cometer suicídio, ela então vai planejar tudo do começo ao fim e prestar atenção em vários detalhes, porque nessa história tem vários detalhes mesmo.
Ao começar, como eu começo dizendo, a carta em latim, que, por exemplo, ela ao mesmo tempo que nos diz muita coisa, também não nos diz coisa alguma. A maneira com que a carta foi escrita nos leva a crer que entidades espirituais estariam envolvidas em toda essa história. E além disso, o local onde o corpo da jovem foi encontrado fica no seu antigo lugar de trabalho. E daí as pessoas se perguntam, será que foi mesmo assim? Porque está todo mundo tentando imaginar como foi a situação, pois dizem que bem ali onde ela foi encontrada, onde o corpo dela foi encontrado, há uma janela no rumo dos degraus da escadaria. Bom, será que a mocinha passou por ali e pensou, vai ser aqui, é esse aqui o lugar, eu vou amarrar um negócio ali e vou me enforcar. Será que realmente ela pensou em tudo, além da carta que eu acabei de citar? A carta é escrita em latim. Bem, veja só, algumas pessoas estão dizendo em comentários que a carta foi escrita de uma maneira bem formal. Só que eu estive vendo e não é bem assim não, viu? Acontece ali que, ao mesmo tempo em que temos uma boa escrita, há também indícios de que tenha sido utilizado algum tipo de tradutor online ou até mesmo, quem sabe, um dicionário manual aí. Conforme eu for explicando, você vai entender tudo, porque veja só, eu vou começar dando o exemplo de dois textos que tem presente na carta, que traduzidos fica um pouco estranho mesmo, um pouco confuso a coisa. Aliás, algumas pessoas traduziram de um jeito, eu já consegui traduzir de outro, para mim eu consigo formular as palavras de outro jeito, e eu tive tirando dúvidas e realmente está certo o jeito que eu tirei essa tradução, tá? E eu tirei dúvidas, eu quero agradecer o Carlos, que é super fluente, é professor em latim, perdão, deu um branco aqui. Mas enfim, não vem o caso. O Carlos, obrigado pela ajuda. E vamos lá, ele me fez as correções, me ajudou. Os textos são esses aqui, ó. O primeiro diz o seguinte: ela tentou lutar, mas sou enviado de alguém mais forte do que eu. Olha o naipe disso aí, vai vendo. O segundo texto, que também me chama a atenção, diz o seguinte: essa alma estava fraca, a sua mente perturbada não foi capaz de sustentar a paixão pelos céus e por essa razão foi bem mais fácil trazê-la para o nosso lado. Tá entendendo o eu, o ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles aí da história toda? Então, se tá entendendo, fica óbvio que a carta, a menos que a menina estivesse filosofando, fica óbvio que a carta não foi escrita assim por ela. Dá a entender, pelo menos, né? Pelo menos dá a entender de que uma outra pessoa teria escrito essa carta. E lógico, concordo, existem diversas hipóteses, como ela poderia ter escrito, como ela poderia estar tentando, vamos dizer assim, deixar um enigma, como ela poderia não ter escrito, ou como ela teria também sido forçada a escrevê-la. Bem, um fato curioso é que muitas pessoas estão sugerindo, por causa do Gaap ali, que um espírito da Goécia teria possuído a pequena jovem aí, e dentro do corpo dela ele mesmo teria escrito a carta. Só que é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque eu digo com toda a certeza absoluta que não. Supondo que fosse realmente um espírito que estivesse no corpo da menina escrevendo uma carta, embora nenhum juiz vá aceitar esse tipo de condição, tá? Mas supondo que sim. Bom, então esse espírito aí ele faltou às aulas de latim, pois além dos termos fora de concordância na carta, temos também correções na escrita. E não é só isso. Esse espírito aí não entenderia absolutamente nada sobre simbologia. Ah, como assim simbologia? Bem, eu explico. Bom, tudo começa com a posição que o corpo da garota foi encontrado. É muito estranho porque ela estava pendurada e um dos braços estava para baixo e o outro braço estava assim, ó, para cima. Então nós tínhamos um corpo pendurado com o braço para cima, mesmo que encostado um pouco na parede, e um braço para baixo. O braço que estava para cima é o direito, e está óbvio nessa imagem aí que ela estava fazendo figas com a mão. Bem, vamos lá. A coisa já começa a ficar estranha aqui, pois quando uma pessoa morre, no geral, não necessariamente, mas no geral, a tendência é que os músculos deixem de se contrair e relaxem. Mas nesse caso, nós temos uma pessoa com o braço para cima e ainda por cima fazendo figas. Bem, aí você deve estar se perguntando, tá, mas aonde está a simbologia nisso? Bom,
Vamos analisar cuidadosamente toda a situação? Nós temos uma carta em latim, nós temos um nome de demônio, um suposto nome de demônio, Gaap. Então, o lance da figa que a menina estava fazendo, a tendência é acreditar que está tudo ligado a algo espiritual, como se ela tivesse realmente feito figas numa maneira ritualística. Só que acontece o seguinte, se a menina fez figa antes de morrer e conseguiu manter aquela posição que eu acho muito difícil, é uma coisa, mas se foi um suposto demônio que teria feito isso com o corpo dela, então temos que levar em consideração o seguinte detalhe, que figas não é e nunca será algo de conotação, como que eu posso dizer, espiritual. Aí você vai falar, não, mas eu acredito, faço figuinha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, a figa só no Brasil é vista dessa forma e nem todo mundo pensa assim, tá? Porque a figa é um símbolo de origem hispânica e também italiana, que representa as genitálias da mulher. Isso serve como ofensa em alguns países. Ó. Eu vou explicar aqui. Ó. A gente sabe que a figuinha é assim, então tem dois jeitos da gente ver isso que eu estou explicando. O primeiro é assim, tá vendo? E o segundo é quando tá fechado. Vocês desculpem, mulherada, é só para ilustrar mesmo, eu não penso dessa forma, tá? Então, acho que deu para entender, né? Eu não vou precisar desenhar isso aqui, né, gente? Bom, seja como for, só no Brasil é que esses símbolos são colocados dessa forma aí, erroneamente. Até entendo por quê, porque, se não me engano, eu não lembro agora, porque faz tempo que eu não vejo esse tipo de coisa, eu acho que todo esse conceito da figa ser algo espiritual no Brasil começou com o cristianismo, porque, se não me engano, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, tem um texto de uma versão antiga da Bíblia Sagrada aí, que diz que fala lá que não é para fazer figa, tal. Só que essa palavra figa, traduzido corretamente, está errado. É uma expressão errada, um pouco diferente. Não é necessariamente isso aqui, tá? A figa. Isso, sem sombra de dúvidas, não é algo de conotação espiritual, simbolicamente falando. Aí você pode dizer, mas os egípcios faziam figa coisa nenhuma. Isso aqui, tá? Isso. Eu não vou explicar o que é, mas isso sim é uma simbologia egípcia, não é figa. Olha os dedos, tá joinha aqui, ó, tipo joinha, tá vendo? É quase que um joinha, tá? E isso é figa, isso joinha. Então, isso aqui é egípcio. Resumindo, sem estender muito nesse lance, se era um demônio que estava no corpo da garota, então realmente esse demônio não sabia nada de simbologia, e o que eu acho estranho para um demônio muito antigo aí, que sabe até do futuro. Agora vamos dar uma atenção especial, mais uma vez, para onde o corpo da garota estava no local do crime ali, onde ela estava pendurada lá. E eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu vou falando, vou explicando e vou mostrando algumas imagens, não, uma única imagem. Bem, o corpo da garota estava pendurado e embaixo dele havia uma escada. E aparentemente, pois eu não tenho a imagem completa do local aí, aparentemente há uma janela ou qualquer outra coisa mais no alto, onde a corda ou o pano foi amarrado. Enfim, ela ou alguém precisaria subir nesse local, porque não parece que pela foto, não, pelo menos a impressão que nos passa é que não dá para alcançar. Então alguém precisaria subir em algum apoio para poder amarrar aquilo ali. Bom, note que ali, ó, tem uma parede, tá? É uma paredinha, é uma muretinha que vai rente à parede. E vamos notar um pequeno detalhe que eu não vi ninguém falar disso aí ainda, que eu não vi porque que as pessoas não prestaram atenção nisso aí, que está muito claro, está na fuça de todo mundo. Veja só, tem dois sinais na poeira ali. Você está vendo que está empoeirado? Há dois sinais. Bom, eu não sei quem fez os sinais, se são os caras que estavam tirando fotografia ou se eles já estavam lá, mas eu quero fazer a seguinte observação aqui. Supondo que uma pessoa precisa subir nessa muretinha aí, como ela vai fazer? Bom, ou ela se apoia assim na muretinha para depois poder subir, ou ela vai precisar se apoiar em outra coisa para subir na muretinha, ou ela vai precisar de escadinha, da ajuda de alguém para poder subir na muretinha. Bom, eu estou dizendo isso pelo seguinte, que supondo que
não tenha alguém esbarrado ali, né, ou o pessoal da perícia ou da polícia, ou quem encontrou o corpo, né, se apavorou e encostou ali, não sei, o que eu acho um pouco difícil. Mas tudo bem, supondo que foi dessa forma, a impressão que me dá ali é que a mureta foi limpada antes de alguém subir. É como se tivesse passado as mãos de trás para frente, assim, sabe? Vai passando a mão, assim, ó, tirando pó, para poder subir. É uma coisa até que da nossa cabeça, assim, acontece automaticamente. Você vai subir num murinho, pelo menos eu sou assim, você já passa a mão assim primeiro. Então a impressão que dá é essa daí. Se foi a garota que subiu ali para amarrar a corda, então, tipo, pode ser que tenha poeira ainda na mão dela, ou até mesmo nos sapatos dela. Que, aliás, um outro detalhe interessante é que nós não vemos marcas de sapatos ali. Então o que acontece? Eu acredito, eu suponho que se ela tivesse subido ali, ela sozinha, tá? Teria que não só limpar ali ou pôr a mão na mureta, como também teria vários sinais do sapato para todo lado ali. E note que só há um outro sinal bem pequeno, que aí sim parece a ponta do sapato de alguém, mesmo um pouco sendo quadrado o sinal, porque pode ser que a pessoa tenha apoiado só com uma parte do pé. No canto aqui, como você está vendo na foto, a gente tem esse outro sinal. Mas em momento nenhum a gente vê um sinal de esbarrando, de pessoa que, tipo, a pessoa que está subindo, ela tem que se movimentar, tá? E principalmente se ela for descer também depois, ela vai precisar fazer certos movimentos. Só não vai precisar fazer isso aí se alguém fez escadinha para a pessoa, ou se ela tinha algo muito alto ali já apoiando para ela subir na mureta. Em outras palavras, eu espero que os policiais e investigadores também tenham levado isso em consideração. Vamos torcer aí para que eles tenham notado esses detalhes e ter considerado a hipótese de não uma, mas duas pessoas, além da própria moça, estar envolvida nessa história toda aí. Mas como eu disse, suposições, não estou acusando ninguém. É só algo muito estranho. E mais um detalhe muito importante de toda essa história aí é que ainda não foi divulgado, infelizmente, a perícia e a polícia não, em momento algum, não confirmaram duas coisas. A primeira é se a letra da carta realmente pertence à menina. A segunda é se existia alguns restos fisiológicos ali, porque eu não sei se vocês sabem, no geral, mas não necessariamente, não todas as vezes, não obrigatoriamente, mas é comum quando uma pessoa tem uma morte nessas circunstâncias, ela pode defecar ou urinar um pouco antes da morte e também depois. Mas como eu disse, não é necessariamente algo obrigatório. Só que eu já tentei entrar em contato, procurei saber, e estou falando de contato mesmo direto, não vou falar onde, né? Tá, enfim, não foi divulgada ainda oficialmente essas duas informações, que, aliás, eu vou dizer o seguinte, eu quero saber aí se vocês, quando ficarem sabendo de algo sobre essas duas questões ou outras, se vocês podem, por favor, comentar aqui e me avisar, porque eu quero ficar sabendo também de como está indo essa história aí. Na opinião de vocês, o que diabos é isso aí? Foi suicídio? Ou será que tem alguma coisa errada em toda essa história que já é errada? Comenta aqui pra mim, que eu vou ler os comentários de vocês. Bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez peço desculpas pelos atrasos no vídeo, expliquei. Infelizmente essa semana tá difícil pra mim, eu realmente vou precisar comprar uma peça nova. Mas a gente continua fazendo vídeo. Eu vou nessa, um forte abraço e até o próximo vídeo. E falei vídeo de novo e fui.